Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Veterinária da USP desenvolve uma série de estudos que atestam as vantagens da sincronização de cio no aumento da eficiência produtiva dos rebanhos. A inseminação artificial em tempo fixo é uma técnica relativamente nova que está aí no mercado hoje. Ela funciona estimulando, são ferramentas que nós temos, são tratamentos onde nós estimulamos o crescimento dos folículos nos ovários para que nós tenhamos a ovulação em dia e horário conhecido após esse tratamento. Isso faz com que todas as vacas tenham um crescimento simultâneo, ovulação simultânea, e possibilita o emprego de uma técnica onde nós inseminamos todos os animais em tempo fixo. Aí vem o nome, né, da técnica de sincronização para inseminação artificial em tempo fixo. E quais as vantagens que ela traz para o produtor? Traz inúmeras vantagens. Hoje, se a gente olhar um pouco a história da inseminação artificial no Brasil, ela não tem passado muito de 5 a 6% do rebanho inseminado artificialmente, devido principalmente a dificuldades que o criador tem hoje de implantar um programa viável de inseminação na sua fazenda. E essa técnica vem exatamente para colaborar nesse sentido. Ela facilita todo o manejo da inseminação artificial. Inclusive, ela elimina totalmente a necessidade de se detectar cio hoje numa propriedade. Então você utilizando essa técnica, você não necessita mais ter todo um manejo de rufiões, de funcionários olhando o cio de domingo a domingo naquela propriedade. Então você programa o dia que você quer realizar a inseminação artificial. O que nós estamos fazendo hoje é já início de estação de monta, fazer com que praticamente 100% do rebanho da propriedade seja inseminado já no começo da estação de monta. E além dessas vantagens que a inseminação artificial tem trazido em termos de facilidade, ela tem promovido uma outra coisa muito importante dentro do manejo reprodutivo, é que as vacas sincronizadas, as que ficaram vazias, têm um estímulo do crescimento dos folículos de ovulação e faz com que elas comecem a manifestar cio ou ciclicidade ou atividade ovário mais precocemente do que as que não foram tratadas. Inclusive nós fizemos uns estudos muito interessantes comparando rebanhos onde nós utilizamos a inseminação artificial, a sincronização para inseminar em tempo fixo, do que com rebanhos que foram somente expostos a touro numa estação de monta. E nós verificamos que pela utilização da técnica, nós antecipamos a concepção no pós-parto. Então nós tivemos a possibilidade de realizar dois fatores. O primeiro foi o de você proporcionar com facilidade a introdução de material genético via inseminação artificial. E o segundo foi melhorar inclusive a eficiência reprodutiva do rebanho comparado com propriedades que tinham apenas touro para a cobertura dos animais na estação de monta. Pietro, como é que funciona a relação de custo-benefício na implantação dessa técnica? Em quanto tempo o pecuarista tem o seu investimento de volta? Então, o que está acontecendo agora ultimamente é que quando nós começamos a estudar essa técnica há mais de 10 anos, nós tínhamos um valor excessivamente alto para sincronizarmos esses folículos e essas ovulações. Hoje o que nós temos visto é que com a quantidade de empresas que existem já estabelecidas, que estão oferecendo esses produtos de sincronização no mercado, e inclusive com a evolução da ciência e dos resultados com relação à inseminação artificial, nós estamos vendo que hoje já está sendo economicamente viável uma propriedade que produz carne, que produz animais, não dizemos de elite, mas animais comerciais para a produção de carne. Nós já estamos vendo vantagens econômicas quando da utilização dessa tecnologia. O que nós temos para passar para o criador em termos de vantagens são as seguintes, né? A primeira, nós temos a introdução do material genético superior pela inseminação artificial. Então, como nós sabemos, 95% do rebanho brasileiro, das fêmeas em reprodução, não utilizam da técnica da inseminação artificial. Então, continuam ainda utilizando touros das propriedades, que muitos deles não têm avaliações genéticas, não têm avaliação para qualidade de carcaça, de carne e assim por diante. Então, se nós temos uma técnica hoje que possibilita ao criador utilizar a inseminação com facilidade, ele está logicamente introduzindo genética superior no seu rebanho. Isso está melhorando a qualidade. Então, isso tem um ganho econômico, por exemplo, em DEPs positivas, a desmama, em produção de leite, melhoria da produção de leite, quando no caso destinados à produção leiteira. Então esse seria o primeiro ganho,
o ganho econômico pela melhoria genética do rebanho. Um segundo ganho econômico que a gente tem pela utilização da técnica também, que é muito interessante, é a melhoria da eficiência reprodutiva. Tá? Isso aí tem um valor econômico, um impacto econômico muito grande quando da utilização dessas técnicas de sincronização. Nós fizemos estudos já onde nós verificamos que quando a gente sincroniza, a gente está antecipando em torno de 30 dias a concepção de um rebanho numa estação de monta, comparado com animais que foram expostos somente a touro. Isso faz com que você tenha um aumento na taxa de prenhez final de uma estação de monta, que está girando em torno de 8 a 10%. Isso aí tem um ganho econômico muito grande, que você está, a cada 100 vacas que você sincroniza, você está tendo de 8 a 10% de bezerros a mais ao final da estação de monta, comparando com o sistema tradicional, que é com a produção a cobertura de touros a campo. Isso aí tem um impacto muito grande. O segundo, outra conta econômica que nós temos que fazer é a economia com touros, porque se nós temos as mesmas 100 vacas sincronizadas, nós precisaríamos, por exemplo, de 3 touros. Se você utiliza a técnica, você já emprenha em torno de 50% delas no começo da estação de monta, você necessitaria de 2 touros, então você estaria economizando um touro também quando da utilização dessa técnica. E inúmeras outras vantagens, como, por exemplo, a melhoria da genética da reprodução das fêmeas, que você vai fazer a remonta dessas fêmeas, que são melhores porque elas são de inseminação artificial. Outra grande vantagem também em relação à eficiência reprodutiva é que as fêmeas sincronizadas, por elas emprenharem antes na estação de monta, elas parem antes no ano seguinte, parem na melhor época do ano, onde vão desmamar os bezerros mais pesados e também vão ter mais facilidade de reemprenhar na estação seguinte por terem parido antecipadamente. Então tudo isso somado, hoje nós já temos feito planilhas de custo, nós estamos tentando estudar bastante o impacto econômico disso, nós estamos vendo já que o criador tem um ganho, certo? Quando ele fecha o ciclo, desde a sincronização à desmama do bezerro, que está em torno de 1 ano e meio, um ganho bastante significativo quando ele utiliza essa técnica. E essa tecnologia pode ser utilizada em qualquer tipo de propriedade, desde o pequeno, o médio até o grande, é isso? Bom, uma coisa que a gente tem que falar sempre é que essa técnica ela não é milagrosa, né? Ela veio para colaborar, para facilitar o manejo. Só que as condições mínimas necessárias de nutrição, de sanidade, de manejo, de estrutura, lógico, elas devem existir dentro de uma propriedade, certo? E o que a gente tem que passar também com bastante clareza é o seguinte, que rebanhos mal nutridos, que têm uma baixa eficiência reprodutiva por uma carência severa nutricional, logicamente esses rebanhos não vão responder a um tratamento de sincronização, tá? Então o que a gente fala é que a fazenda ela tem que estar estruturada, bem manejada, com boa alimentação para poder responder a essa nova tecnologia, que eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser o futuro da inseminação artificial, pelas grandes facilidades que ela trouxe, certo, da implantação dos programas. Como eu já disse, o Brasil ele não tem evoluído em termos de percentuais de animais inseminados pela grande dificuldade que nós temos hoje de implantar programas pela detecção de cio, pelo anesto pós-parto, pela atividade do ovário das vacas criadas em condição tropical. E essa técnica vem cobrir, certo, vem tentar colaborar com todos esses problemas, facilitando sobremaneira o emprego da tecnologia da inseminação artificial. Ferramenta descoberta recentemente, os programas de nascimento controlado por indução ou sincronização de cio têm melhorado muito a eficiência do manejo reprodutivo das fazendas. A técnica, além de melhorar o uso das instalações, da mão de obra e dos programas nutricionais, pois concentra o manejo em períodos pré-determinados, elimina aquela velha necessidade de o produtor perder horas por dia observando o momento exato em que as fêmeas entram no cio. E uma das vantagens de quem utiliza a sincronização de cio é que você pode ter um rebanho assim, bastante homogêneo, como vocês estão vendo. Isso para quem produz leite constitui uma vantagem, pois o produtor pode ter um controle sobre a sua produção. Ou seja, quando um lote estiver saindo do período de lactação, outro pode estar entrando, e assim sucessivamente. Seu uso é relativamente simples e pode ser feito sem a necessidade de grandes investimentos, como explica o técnico agrícola e proprietário da Embriatec, Júlio Mota. Aquela velha prática de utilizar um peão da fazenda para ficar observando o cio das fêmeas está com seus dias contados.
A tecnologia da indução e da sincronização de cio está sendo cada vez mais usada dentro das fazendas. O técnico agrícola e produtor rural Júlio Mota vai nos mostrar agora em detalhes como é que funciona essa tecnologia. Júlio. Nós temos aqui e nós vamos apresentar a vocês como que é feita a técnica da sincronização e indução de cio. Neste caso, nós vamos utilizar esponjas comerciais que já estão disponíveis no mercado. São esponjas que já vêm prontas para o uso, com o hormônio correto e na sua quantidade correta para introdução na vagina da fêmea, e com isso, com a liberação desse hormônio, ela vai entrar em cio. Nós temos aqui o aplicador. É uma técnica bastante simples, rápida, e qualquer proprietário rural tem como fazer. Nós aplicamos um antibiótico na esponja. Feito isso, nós colocamos também jatos de um antibiótico no aplicador e estamos prontos para fazer a introdução da esponja no aparelho reprodutivo da fêmea. Nós temos aqui uma cabra. Segura o rabo. E a introdução é feita de uma maneira bastante cuidadosa para que não haja nenhuma machucadura. A introdução está feita e nós temos agora, apenas cortamos um pedaço do fio de algodão que fica exposto. Passados-se 11 dias do período da sincronização de cio, nós retiramos a esponja e a partir deste momento, 48 horas da retirada da esponja, esta fêmea ela entrará em cio e estará pronta tanto para a monta natural como para a inseminação artificial. Agora, qual que é o nível de prenhez utilizando essa tecnologia? Boa pergunta, porque se esta fêmea ela estiver muito bem nutrida, com o seu balanço mineral correto, em estado reprodutivo ideal, ou seja, após 100 dias do parto, nós temos chances aí de 70% a 85% de prenhez com uma dose de sêmen ou no único salto. E os cuidados que o produtor deve ter para utilizar essa tecnologia? Primeiro, nós termos os hormônios corretos. Tá? Não tentar fazer os hormônios em casa, como alguns criadores às vezes tentam. Segundo, demandar de técnicas de higiene, práticas de higiene e limpeza. A fêmea ela deve estar bem nutrida, com bons minerais e na época correta também. Você tendo os hormônios e a aplicação correta e uma fêmea em estado próprio para a sincronização, grandes chances de sucesso no teu programa de sincronização de cio. Além do uso do método convencional da buchinha, existem os métodos alternativos, que funcionam de forma complementar para aumentar a eficiência do programa. O efeito macho é hoje o mais usado e causa o que o técnico chama de efeito dominó dentro do curral. As fêmeas entram em cio uma após a outra. Para isso, o reprodutor precisa ficar 60 dias afastado para ser colocado novamente perto das fêmeas. O cheiro forte de hormônio masculino que ele exala serve como um componente a mais que estimula as fêmeas a apresentarem cio. Conforme as fêmeas vão entrando no cio, elas seguem para a inseminação, que pode ser feita tanto usando o sêmen de reprodutores quanto com monta natural. Feita a sincronização, o próximo passo num programa de sincronização de cio é a própria inseminação artificial ou monta natural, conforme nós vamos demonstrar aqui agora a montagem e a aplicação do sêmen na cabra sincronizada. Então nós temos aqui o sêmen congelado a 196 graus abaixo de zero, retiramos uma dose do botijão. Outra vantagem, nós utilizarmos reprodutores provados e testados em outros rebanhos, obtendo uma grande genética. Descongelamos o sêmen durante 20 segundos em água morna. Feito o descongelamento, enxugamos a dose e já estamos preparando para inseminar Dentro dessa dose, nós vamos ter aproximadamente 100 milhões
de células vivas. E nós, através do aplicador de sêmen, iremos colocar todo esse volume de sêmen dentro do útero da fêmea. A buchinha foi extraída 48 horas atrás, é isso? A inseminação artificial ela é feita 48 horas após a retirada da esponja. Ou seja, no momento em que a cabra está pronta para receber o sêmen. Qual que é a taxa de fecundação? A taxa de fecundação vai ficar em torno de 55% a 70%. Isso pode variar de espécie? Varia de espécie, varia de acordo com a qualidade também do sêmen. Nós vamos fazer a introdução do espéculo na fêmea. Essa é uma fêmea que foi sincronizada e ela está no momento correto de receber a inseminação artificial. Então nós temos uma fonte de luz, nós vamos iluminar lá dentro para descobrir o caminho. Procuramos a cérvix e depositamos o sêmen lentamente, através do anel cervical, dentro do útero da fêmea. Feito essa inseminação, nós retiramos o espéculo, fazemos uma massagem clitoriana e ela está pronta, está inseminada. Agora é só aguardar os 150 dias e esperar o parto da fêmea. Na inseminação artificial em tempo fixo, é possível você utilizar tanto a monta natural como a inseminação? Correto. Num programa de sincronização você pode usar a monta natural e a inseminação artificial. A vantagem da monta natural é que o baixo preço do sêmen, do reprodutor que vai estar na sua propriedade, você vai poder multiplicá-lo de uma forma bastante ampla. No caso da inseminação artificial, a grande vantagem é que você vai poder utilizar o sêmen desse reprodutor fora da estação de monta. Ou seja, quando os reprodutores não estão em estação de monta, você usa a inseminação artificial com sêmen congelado. E qual é o custo dessa tecnologia? Hoje o custo da sincronização de cio em caprinos vai ficar o equivalente a 6 litros de leite. E o custo da sincronização em ovinos, nós acreditamos que vai ficar na faixa de 3 quilos de carne de ovino. Isso tanto para o pequeno quanto para o médio e o grande produtor? Exatamente. O custo vai ser sempre o mesmo, podendo variar sempre um pouco para baixo, caso seja feito em larga escala. Como a sincronização é uma ferramenta complementar à produção, para que ela mostre resultados, é preciso que o produtor não descuide do restante do manejo nutricional e sanitário dos animais. A aplicação de uma dieta rica em nutrientes e minerais é fundamental para que a fêmea tenha condições de emprenhar. Na Embriatec, por exemplo, os animais recebem uma dieta de silagem de capim, ração concentrada e sal mineral, tudo oferecido no coxo e à vontade. Além das facilidades de manejo, as vantagens econômicas da sincronização de cio e da inseminação artificial em tempo fixo é um ponto destacado pelos especialistas.